8 coisas que apenas pessoas excepcionais conseguem fazer depois dos 70. Chegar aos 70 anos já não é incomum. Milhões de pessoas atingem essa idade todos os anos. Mas chegar aos 70 e ainda ser capaz de fazer as 8 coisas que vou mostrar a seguir é incrivelmente raro. E aqui está a verdade incômoda que a maioria das pessoas nunca ouve. Quando a pessoa média chega aos 70 anos, já perdeu pelo menos 3 dessas habilidades. A parte mais triste: a maioria nem percebe quando isso aconteceu. Não desaparece da noite para o dia. Acontece lenta e silenciosamente, um pequeno sacrifício de cada vez. Até que, numa manhã comum, a pessoa tenta fazer algo que fazia sem esforço há anos, e de repente não consegue mais. Então, se você tem entre 70 e 80 anos e ainda consegue fazer todas, ou mesmo a maioria, das coisas desta lista, precisa entender algo importante. Seu corpo está realizando algo que a maioria dos corpos da sua idade já não consegue. Não porque você tenha sorte. Algo em sua genética, seus hábitos diários, sua mentalidade, ou talvez uma combinação dos três, permitiu que você mantivesse um nível de funcionalidade que a ciência considera genuinamente excepcional. Um estudo publicado na The Lancet Health Longevity confirmou isso de forma muito clara. Sua capacidade intrínseca, a força combinada de suas habilidades físicas e mentais trabalhando juntas, é um indicador muito melhor de incapacidade futura e até mesmo de mortalidade do que sua idade cronológica. Existem pessoas de 75 anos que funcionam como se tivessem 60, e existem pessoas na faixa dos 60 anos cujos corpos funcionam como os de alguém na faixa dos 80. A idade é apenas um número no papel. A funcionalidade é a sua idade real. Antes de continuarmos, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que precisam dessas informações. Agora, aqui está o seu desafio. À medida que analisarmos cada uma dessas 8 habilidades, conte quantas você ainda consegue realizar. No final, deixe seu número nos comentários. Adoraria comemorar seus resultados com você. Prepared away? Vamos começar nossa contagem regressiva, do número 8 até o número 1. E acredite, o número 1 é o indicador mais forte de como você provavelmente passará os próximos 20 anos da sua vida. Almohadilla número 8. Você consegue se levantar de uma cadeira sem usar as mãos. Parece simples demais para ser importante. Mas tente agora mesmo. Sente-se em uma cadeira firme. Cruze os braços sobre o peito. Agora, levante-se sem se apoiar nos joelhos, nos braços da cadeira ou em uma mesa próxima. Você conseguiu? Se sim, você acaba de passar em um dos testes funcionais mais respeitados usados na medicina geriátrica. Levantar-se de uma cadeira sem ajuda mede muito mais do que a força das pernas. Avalie a força dos seus quadríceps, a estabilidade dos seus joelhos, o equilíbrio do seu tronco e a coordenação de toda a parte inferior do corpo, tudo ao mesmo tempo. Após os 70 anos, a maioria das pessoas instintivamente usa pelo menos uma das mãos para se apoiar e levantar. Muitas precisam das duas mãos. Algumas não conseguem ficar de pé sem a ajuda de outra pessoa. O culpado oculto é a sarcopenia, a perda gradual de massa muscular que se acelera silenciosamente após os 60 anos. Quando muitos adultos chegam aos 80 anos, já perderam de 30% a 50% da massa muscular que tinham aos 30. Um estudo publicado no European Journal of Preventive Cardiology descobriu que a capacidade de sentar no chão e levantar sem ajuda estava diretamente ligada à longevidade. Aqueles que não conseguiam realizar o movimento apresentaram um risco significativamente maior de morrer nos 6 anos seguintes, em comparação com aqueles que conseguiam. Veja o caso de Eleanor Brooks,
uma senhora de 77 anos de Portland. Ela veio ao meu consultório convencida de que o cansaço nas pernas era simplesmente parte do envelhecimento. Sem perceber, ela começou a se apoiar nos braços da cadeira, na bancada da cozinha e até na estrutura da cama toda vez que se levantava. Cada pequena ajuda parecia inofensiva, mas, juntas, eram sinais de alerta. Então, aqui está o que eu recomendei. Primeiro, pratique levantar da cadeira todos os dias. Sente-se e levante-se 10 vezes lentamente, 2 vezes ao dia, sem usar as mãos. É um exercício e um teste funcional. Segundo, inclua exercícios leves de resistência para as pernas 2 ou 3 vezes por semana. Faixas elásticas funcionam bem. Até mesmo o seu próprio peso corporal já faz diferença. Terceiro, evite usar os braços da cadeira sempre que suas pernas ainda forem capazes de fazer o esforço. Toda vez que a cadeira a levanta em vez de seus músculos, seu corpo recebe a mensagem de que esses músculos não são mais necessários. Eleanor seguiu essa rotina consistentemente por 8 semanas. O dia em que ela se levantou no meu escritório, com os braços cruzados e um sorriso no rosto. Foi o dia em que ela parou de se sentir velha. Mas ficar de pé é só o começo. Porque a próxima habilidade testa silenciosamente 3 dos sistemas mais importantes do seu corpo, exatamente ao mesmo tempo. E a maioria das pessoas da sua idade já perdeu essa capacidade sem perceber o quão perigosa ela pode ser. Almohadilla número 7. Você consegue subir em um avião, subir e descer escadas sem parar. Não estou falando de 10 lances de escada. Apenas um. Cerca de 12 a 15 degraus. Do térreo ao topo. Sem parar. Sem se apoiar no corrimão. Sem ficar completamente sem fôlego. Essa simples tarefa desafia 3 sistemas principais simultaneamente. Seu sistema cardiovascular precisa bombear sangue suficiente para sustentar o esforço. Seus pulmões precisam fornecer oxigênio suficiente para atender a demanda aumentada. E seus músculos e articulações precisam levantar todo o seu corpo contra a gravidade, um degrau após o outro. Após os 70 anos, a capacidade aeróbica máxima, o que os médicos chamam de VO2 máximo, já diminuiu em cerca de 30 a 40% em comparação com a sua juventude. Os pulmões perdem elasticidade. O coração bombeia menos sangue a cada batida. E os músculos se tornam menos eficientes, exigindo mais oxigênio para realizar o mesmo trabalho. Uma pesquisa publicada no Journal of the American Heart Association descobriu que a capacidade de subir escadas prevê, de forma independente, eventos cardiovasculares e morte prematura. Pessoas que não conseguiam subir um único lance de escada sem parar apresentavam um risco consideravelmente maior de ataque cardíaco e mortalidade precoce. Harold Rogers, um homem de 74 anos de Cleveland, me disse certa vez que simplesmente começou a usar o elevador. Era apenas uma preferência, disse ele. Mas preferências muitas vezes se tornam desculpas que, silenciosamente, escondem a aversão. Em um ano, as escadas da casa de sua filha se tornaram um obstáculo que ele temia. Eis o plano. Comece a subir escadas intencionalmente. Lance. Descanse. Repita. Aumente o número de lances gradualmente ao longo do tempo. Inclua caminhadas rápidas, com subidas leves, para fortalecer o coração e os pulmões. Respire ritmicamente enquanto sobe, em vez de prender a respiração. E se você tem evitado escadas por medo, recomece devagar, com o corrimão por perto, não para se puxar para cima, mas simplesmente para manter o equilíbrio. Se você conseguir chegar ao topo hoje e ainda conversar sem ficar sem fôlego, seu coração, pulmões e pernas estão fazendo algo que a maioria das pessoas da sua idade já perdeu. E isso é algo a se valorizar.
Ficar de pé é importante. Subir escadas é ainda melhor. Mas o que acontece quando algo cai no chão? É aí que a próxima habilidade, silenciosamente, separa aqueles que permanecem independentes daqueles que, aos poucos, param de confiar em seus próprios corpos.